E aí, meninas, sejam bem-vindas a mais uma live do Cantinho da Nutri, pra gente falar sobre as principais dúvidas da mulher que tem síndrome do ovário policístico. Então, se você é mulher, é portadora da SOP, esse aqui é o seu lugar e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai poder te ajudar bastante. Quem é mulher e quem é portadora da SOP sabe o quanto os sintomas nos incomodam, né? Quais são os principais sintomas da síndrome do ovário policístico? Queda de cabelo, acne, ciclos menstruais irregulares, manchas escuras na pele, cansaço, fadiga, indisposição, vontade de doce, necessidade maior por carboidratos, fome constante. Esses e muitos outros sintomas são relacionados à SOP, só que muitos deles não são reconhecidos, né, como parte da síndrome. Quando na verdade são consequências, principalmente quando a SOP não é cuidadosamente, devidamente e corretamente tratada. Tem alguém aqui que sofre muito com os sintomas da síndrome do ovário policístico? Eu vi que tem bastante pergunta hoje na nossa caixinha sobre o tratamento desses sintomas e a gente vai falar um pouquinho deles aqui na live. Vamos começar então com a primeira pergunta. Vocês podem mandar perguntas enquanto eu falo também, certo? Pergunta da Brechó e Pagini. Vinagre de maçã é bom para síndrome do ovário policístico? Meninas, vocês já tinham ouvido falar que vinagre de maçã é benéfico? Bom, se você já ouviu falar, isso é verdade, tá? Vinagre de maçã pode sim ser usado no tratamento da SOP. É sim benéfico, e é benéfico em que sentido, né? Qual que é o mecanismo de ação do vinagre para as portadoras da SOP? Ele atua principalmente melhorando a resistência à insulina. Então, quando a mulher tem síndrome do ovário policístico, ela tem uma probabilidade muito grande de ser portadora da resistência à insulina, que dificulta o nosso corpo, né, a consumir, absorver e utilizar corretamente os carboidratos. E o consumo do vinagre de maçã, ele atua principalmente melhorando essa relação do organismo dessa mulher portadora com a absorção e a utilização dos carboidratos como fonte de energia. Então, ao que tudo se acredita, né, ao que parece, o vinagre de maçã, ele age como se fosse um fitoterápico, mais ou menos, né, atuando na sensibilização da insulina que a mulher já produz. Então, a mulher tem insulina circulando, mas essa insulina não desempenha o papel dela. Com o consumo frequente do vinagre de maçã, ela começa a utilizar melhor, né, a insulina que ela produz, conseguindo, então, fazer a absorção e a utilização correta do carboidrato que ela consome. E tem um detalhe importante aí, gente, não é qualquer vinagre de maçã que ajuda não, tá? É aquele vinagre de maçã artesanal, tá? Aquele feito aí de forma bem natural, com fermentação natural e tudo mais. Mas sim, é um alimento benéfico, é considerado um alimento funcional, né? Para algumas pessoas um fitoterápico, mas eu acho que é mais um alimento funcional aí para o tratamento da SOP. Alguém já usou vinagre de maçã aqui? E tem alguma coisa para compartilhar? Acha gostoso, acha ruim, acha muito, muito bom ou muito ruim? Viu diferença ou não viu? Se alguém aqui já provou, já testou, coloca aqui nos comentários pra gente saber. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui mais uma caixinha de perguntas. Pergunta da Anne. O que causa as espinhas? O que causa as espinhas? Os cistos nos ovários ou a síndrome em si? A gineco deu a entender que são os cistos. Gente, é muito importante esse conceito aqui, tá? Cisto no ovário não é causa de nada, tá? O cisto que tá lá no teu ovário, gente, ele não faz você ter sintoma nenhum. Ele é um sintoma da tua condição de SOP. E muita gente, né, considera que o cisto no ovário é o grande problema. Então, eu tenho acne porque eu tenho cisto no ovário. Ou então eu tenho a pele oleosa porque eu tenho cisto no ovário, meu cabelo tá caindo porque eu tenho cisto no ovário e etc. Não, gente, nada disso é verdade, tá? Você tem cisto no ovário pelo mesmo motivo pelo qual você tem a queda de cabelo, pelo mesmo motivo pelo qual você tem a acne ou a oleosidade maior na pele, no couro cabeludo e etc. Os cistos no ovário são apenas um sintoma da síndrome do ovário policístico e eles são causados por alterações hormonais, por desequilíbrios hormonais. Então, as mesmas alterações hormonais que causam, por exemplo, a pele ser mais oleosa, fazendo com que a pele seja mais oleosa e causando acne, podem ser as alterações hormonais que estão favorecendo o teu ovário a formar os cistos, tá? Então, gente, é muito importante a gente considerar aí os cistos no ovário, o ovário de padrão micropolicístico, como um sintoma do desequilíbrio hormonal e não eles como culpados, tá? Muita gente me escreve perguntando, Carol, se eu tirar os meus ovários, eu resolvo o problema? Não, você não resolve o problema, porque o problema não tá no ovário. O problema tá em todo o conjunto hormonal que você produz
produz e como o seu corpo utiliza ele, né? Utiliza dos hormônios. Então, uma mulher portadora da SOP que retira os ovários, ela vai acabar com um sintoma, que seria o ovário micropolicístico ou ovário de padrão micropolicístico. Mas ela não vai corrigir as alterações hormonais, porque essas alterações envolvem hormônios também produzidos por outras glândulas além do ovário, né? Então tem hormônios alterados que são produzidos pela tireoide, tem alterações hormonais em hormônios produzidos pela glândula suprarrenal, tem hormônios que são produzidos pela pituitária. Várias glândulas do nosso corpo produzem hormônios. E esses hormônios estão em desequilíbrio normalmente quando se trata de SOP. Então, o ovário policístico, gente, é só um sintoma. Ele é só um sofredor da síndrome, né? Ele tá sofrendo ali por conta das alterações hormonais e não ele causando os seus sintomas, certo? Então, acho que a gineca se expressou mal, de repente, na tentativa de fazer você entender, né, a situação, de fazer você entender a questão do seu sintoma. Pergunta da Emanuele. Os chás podem ser de saquinho e folha seca? Ou tem que ser a folha fresca? Manu, quanto mais fresquinho for o teu chá, mais efeito, mais benefício da planta você vai ter. Então, se você puder optar sempre pela erva fresca, você vai conseguir ter um benefício mais concentrado e, consequentemente, vai conseguir ter uma melhora, né, mais rápida, mais potente aí do sintoma que está te incomodando. E que o chá agiria como um controlador, né, como um tratamento. Se você não consegue de forma alguma, de jeito nenhum, utilizar a folhinha fresca, a folha seca também é uma boa opção, tá? Para algumas opções de chás. Algumas opções de chás, por exemplo, são feitas das cascas das árvores. E aí é claro que a plantinha tá seca, né? Até porque é uma casca. Então depende, na verdade, do tipo de chá. Agora, os de saquinho, gente, eles têm quase nada de benefício, né? Primeiro que eles passam por um processo de industrialização e segundo que muitas das marcas são até diluídas, digamos assim, né? Quando você compra um saquinho de um chá, nem sempre 100% daquela plantinha que tá ali é a planta que você tá comprando. Então, isso é muito sério. E o processo da industrialização, da conservação do produto, também vai fazer com que ele dure, né, mais tempo e, consequentemente, tenha menos benefício. Agora, os chás de latinha, de caixinha que já vem pronto, né, esses UHTs aí pronto para o consumo, eles praticamente zero benefício. E, inclusive, eu tenho aí um adendo e uma contraindicação, tá? Porque esses chás, eles normalmente são muito ricos em adoçantes, né? Adoçantes, conservantes, corantes. E aí, ao invés de você ter um benefício da plantinha que tá ali naquele chá, você ainda vai ter um malefício, né, dos outros coadjuvantes ali do processo da industrialização, tá? Então, chá, para ter benefício, para ser benéfico, para agir como fitoterápico, ele deve ser aí o mais fresquinho possível. E eu quero aproveitar para dar as boas-vindas para a Luana, que falou aqui que é de Natal e está na turma que começa amanhã. Luana, seja bem-vinda. Quero te dar aqui as boas-vindas pessoalmente, né, e ao vivo. A nossa equipe já vai conversar com você, se é que já não conversou, tá? Para quem se inscreveu hoje, gente, a Margarete tá mandando mensagem já tá mandando o link, né, de anamnese para o pessoal preencher os itens, né, as questões de pré-consulta. E mais tarde eu já vou montar o grupo e já vou conversar com vocês lá, tá bom? Ah, a Vanise também é de Natal. Ó, bastante gente aqui do Rio Grande do Norte. Sejam muito bem-vindas na nossa live. E para quem fez a inscrição para o desafio que começa amanhã, coloca eu aqui nos comentários que eu também te dou as boas-vindas ao vivo e pessoalmente, tá bom? Mas se você não estiver assistindo aqui ao vivo e for assistir a reprise, também tá tudo bem. Eu vou conversar com você ainda hoje pelo WhatsApp. Tomei metformina e não menstruei. Estou com alguns sintomas de gravidez e o tratamento já acabou. Dani, eu não entendi o final da pergunta, mas assim, se você tomou metformina, provavelmente você não deveria usar por tão pouco tempo, né? A metformina, gente, quando utilizada, a Dani tá aí. Dani, fala aí qual que foi a sua pergunta inteira, porque ela saiu cortada e não deu pra entender o final da questão. Mas assim, metformina provavelmente você deve ter ingerido por mais tempo, né? Vamos esperar ela colocar a pergunta completa, enquanto isso eu vou dar as boas-vindas aqui pro pessoal. Sheila, bem-vinda! A Sheila também fez a inscrição.
A Rafa, né, tá inscrita, seja bem-vinda, Rafa. Ela falou que não tá no grupo ainda. Gente, não tem grupo ainda, tá? Eu vou montar o grupo hoje à noite, porque o desafio começa amanhã de manhã. Então, fiquem tranquilos, se vocês não estão no grupo, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado. A única coisa é que vocês devem ter recebido já uma mensagem no WhatsApp com o link da anamnese, né, pra vocês preencherem o questionário de pré-consulta. Mas colocar no grupo e conversar com o pessoal eu vou fazer ainda hoje, só que mais tarde, tá bom? É possível estar grávida mesmo não menstruando durante o tratamento? Entendi, Dani. Possível é, tá? Gente, eu recebo muita pergunta. Ah, é possível estar grávida? Ah, eu tô com sintoma de gravidez, eu posso estar grávida? Gente, é claro que você pode estar grávida, né? Todas as pessoas podem estar grávidas a qualquer momento, se elas não estão prevenindo uma gravidez e estão tendo relações sexuais com o seu parceiro. Então, Dani, o que eu recomendo é que, antes de mais nada, você faça um teste, né, pra você verificar aí se você está ou não gestante, de acordo com esse teste, e aí, a partir dele, tomar as providências necessárias, tá? A metformina, gente, não é um medicamento pra fazer menstruar. Entendam isso, porque é importante, tá? A metformina é um medicamento que atua na resistência à insulina. Como eu falei, né, mais de 90% das portadoras de SOP são portadoras também de resistência à insulina. E a metformina vai atuar melhorando essa situação. Como melhora da resistência à insulina, a pessoa começa a produzir menos hormônios masculinos e, por consequência, começa a ter um ciclo mais regular. Então, isso faz com que a pessoa acabe menstruando, mas não é um efeito direto da metformina, entendem? Então, a Dani, por exemplo, ela usou metformina e não menstruou durante o tratamento. Provavelmente, a metformina não fez o efeito necessário para que ela regulasse os hormônios e voltasse a menstruar. Isso vai depender da quantidade de metformina que ela está usando, vai depender de quanto tempo faz que ela está usando o medicamento, vai depender de como está o restante do tratamento dela, né? Porque só a metformina sozinha, ela não vai ter papel se você não estiver fazendo a dieta direitinho também. Então, são vários fatores aí associados, tá, Dani? Pode haver uma gravidez? Claro que pode. Você deve fazer um teste para ter certeza? Claro que deve. Mas, de qualquer forma, existem também essas informações que eu não posso aí deixar de dar, tá? Pode ser que realmente a metformina não tenha sido suficiente para o controle da resistência à insulina e, por conta disso, você não tenha tido o efeito desejado do tratamento realmente, né? Que é antes de mais nada, a regularização do ciclo, entre outras melhoras em relação a sintomas, tá? Então, gente, pensem sempre que a síndrome do ovário policístico é um conjunto complexo de sinais, sintomas e alterações hormonais. E o tratamento, ele também vai ser tão complexo quanto, né? Ele vai envolver medicação para algumas pessoas, sim, mas ele também vai envolver para muitas pessoas uma série de outras coisas, como atividade física, suplementos fitoterápicos, alimentos funcionais, uma dieta equilibrada e tudo mais, tá? Tem alguém aqui que falou que quer participar do grupo. Jaci. Gente, quem quer participar do grupo? Vamos lá, dá tempo de entrar no grupo de SOP? Tati, quando eu comecei a live, eu acho que eu tava com 2 vagas só. Mas dá tempo ainda, tá? Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui e você quer participar do grupo de 30 dias que começa amanhã, segunda-feira, dia 15 de julho, dá pra você garantir sua vaga ainda. É só você ir lá nos meus stories, tem uma tela onde eu falei, né? Amanhã começa um grupo de desafios. Enquanto aquela tela estiver disponível lá nos stories, é porque a gente ainda tem vaga e você ainda pode se inscrever. E aí é só você arrastar a tela pra cima que você já vai cair na tela da Hotmart, onde você vai poder efetuar o pagamento, tá? E se você não encontrar essa tela, se você não encontrar esses stories, fica tranquila, é só me mandar uma mensagem no inbox e aí eu te passo o link. Mas lá nos meus stories tem 2 telinhas pra você arrastar pra cima pra você poder fazer parte desse grupo, tá bom? A Tati, né, tava recomendando, eu vi que ela super falou aí nos comentários enquanto eu tava respondendo a pergunta. E a Pri falou, né, fale sobre cisto no ovário. Pri, existe uma infinidade de coisas, de informações e de perguntas que podem envolver cisto no ovário. Então eu vou pedir para você ser mais concisa, talvez, da próxima vez. Que você seja mais específica, né, na sua pergunta, porque aí você me ajuda a te ajudar, tá? A Dani perguntou, suplemento de albumina pode piorar a SOP? Quem tem um sintoma de acne se manifestando? Olha só, Dani, o que acontece com a albumina, né, gente? A albumina enquanto suplemento, tá? Eu não tô falando da albumina proteína presente em alguns alimentos, como o ovo, por exemplo. A albumina que tá presente naturalmente nos alimentos, cara, pode consumir sem medo, não vai ter problema algum, não vai te trazer desconforto nenhum, tá tudo bem com ela.
Agora, o suplemento albumina é um suplemento que tem uma alta concentração de albumina, né? A quantidade de albumina que você consome quando toma um suplemento tipo whey protein, tá? Para quem nunca viu, não sabe do que se trata. Você está ingerindo um volume de albumina muito grande por porção, né? Por dose. E aí o que acontece? A albumina é uma proteína que não tem uma digestão tão fácil, ela não tem uma digestão tão rápida. E aí quando você consome uma quantidade grande de um nutriente que não tem a digestão tão fácil, você vai ter um acúmulo desse nutriente no intestino. E esse nutriente vai fermentar, né? Porque nós temos lá no nosso intestino várias bactérias que são responsáveis, então, por fazer ali vários processos bioquímicos, inclusive modular a nossa imunidade. E essas bactérias vivem, né, desses alimentos e podem fermentar, então, o alimento que sobra ali por muito tempo. Essa fermentação vai causar gases, dor abdominal, distensão e etc. O que isso tem a ver com um sintoma que você manifesta clinicamente como a acne? Muitos dos sintomas da SOP pioram quando o nosso intestino está mal, tá? Então, quando você tem uma qualidade intestinal ruim, ou seja, você tem gases, tem flatulência, tem dor abdominal, tem a barriga distendida, né, inchada, aquela barriguinha que parece uma barriguinha de grávida, né, fica dura, fica rígida e tal, isso pode ser indicativo de um quadro chamado disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, onde um tipo de bactéria se sobrepõe a outros tipos, né, e esse tipo de bactéria a gente chama de gram-negativa, que seria uma bactéria, entre aspas, ruim. Quando a gente tem esse quadro instalado, a gente tem a piora da nossa resistência à insulina. E aí, com essa piora, a gente aumenta a insulina presente na corrente sanguínea e, por consequência, pode piorar também os hormônios masculinos, como a testosterona. E aí, esse aumento é que vai fazer a tua acne piorar. Então, é mais ou menos assim, uma coisa vai levando a outra, né? A gente não pode dizer que a albumina em si causa a piora da acne, por exemplo. Mas a utilização da albumina pode fazer com que o seu intestino entre em desequilíbrio, essa disbiose cause uma piora da resistência à insulina e essa resistência à insulina vai promover o aumento da testosterona, piorando então a acne, tá? Então isso tem relação uma coisa com a outra, mas não é uma relação direta, né? Um reflexo de vários efeitos e de várias consequências aí do que você tem consumido. Lembrando, gente, que suplementos, albumina, whey protein, qualquer tipo de suplemento, ele também é muito rico, na maioria das vezes, em aditivos químicos, adoçantes, corantes, conservantes. E aí o que acontece? Você começa a ingerir uma série de compostos químicos que são agressores do seu intestino e que por si só já podem piorar a tua desbiose e ocasionar então a piora dos seus sintomas. Tá? Então, o mais natural possível é o que deve ser a alimentação da mulher portadora da SOP, tá? Todo mundo que toma albumina vai ter acne? Não. Mas pode ser que boa parte das pessoas que tomem perceba sim a piora, tá? Pergunta da Fernanda. Já tô há alguns meses fazendo dieta e musculação e sempre pratiquei, mas por que será que meu ciclo continua desregulado? Provavelmente, né? Gente, olha só, fazer dieta e musculação não é sinônimo de você tratar a SOP, né? Isso que eu falo muito no grupo de 30 dias contra a SOP, que eu acho que é a grande novidade para quem entra, né, no grupo. Porque muita gente fala, poxa, Carol, eu já faço uma alimentação saudável, tá? O que o grupo vai poder me incluir? O que ele vai me poder acrescentar? O que eu vou aprender de diferente no grupo? Eu já tenho uma rotina saudável, eu já faço dieta há muito tempo e tal. E aí, quando a pessoa entra no grupo e ela assiste a primeira aula, ela começa a perceber que tudo que ela estava fazendo, boa parte não estava ajudando ela no tratamento, mesmo ela seguindo uma rotina saudável e fazendo uma dieta. Então, a dieta da síndrome do ovário policístico, gente, não é qualquer dieta saudável, né? Tem muita gente que come saudável e não consegue perder peso. Tem muita gente que come saudável e não consegue tratar a SOP. Porque comer saudável não quer dizer, não é sinônimo de comer o que precisa ser, né, comido. De ingerir os nutrientes que precisam ser ingeridos. De consumir o valor calórico que precisa ser ingerido. Então, você pode sim ter uma dieta completamente saudável, mas não ser a dieta saudável da SOP, né? Não ser a dieta ideal para o tratamento da sua síndrome do ovário policístico. Então, por isso que é importante você ter orientação, né? Você entender sobre o que é a SOP, entender quais são os mecanismos, né, de atuação da síndrome no nosso organismo, no nosso metabolismo, o que muda de uma pessoa que tem SOP para uma pessoa que não tem, como que deve ser a dieta de tratamento, porque, de novo, não basta só ser saudável. Tem pessoas que fazem dietas extremamente radicais, pobres em carboidrato e apresentam extrema piora dos sintomas. E isso é completamente aceitável e completamente comum e normal,
Porque uma dieta muito restrita em carboidrato vai ser muito rica em gordura. E uma dieta muito rica em gordura, em um metabolismo afetado pela SOP, representa inclusive aumento dos hormônios masculinos. Então, para alguns estudos, a dieta cetogênica, por exemplo, ela é contraindicada para o tratamento da SOP, por piorar os sintomas, por piorar o quadro de hiperandrogenismo. Então, a gente tem que ser muito precisa, sabe, no que a gente vai consumir, a quantidade que a gente vai consumir, a forma como a gente vai distribuir os nutrientes na rotina, se vai fazer jejum, se não vai. Isso tudo, claro, depende da rotina da pessoa e das condições que ela tem, né, de fazer cada uma dessas propostas, mas não é sinônimo só de dieta, não é qualquer dieta que resolve, né? Eu bato muito nessa tecla, assim como não é qualquer low carb que resolve, né? Tem muita gente que começa o grupo fazendo dieta low carb com zero resultado, e aí ela começa a perceber que se ela aumentar a ingestão de carboidrato que ela está consumindo, ela vai ter muito mais resultado, ela vai ter muito mais benefício, tá? Então, Fê, não é só fazer dieta e fazer musculação, né? Você tem que ser mais pontual com as necessidades que você tem, com o que você realmente está precisando ali para o seu tratamento. Isso vai depender dos seus sintomas, do que você está querendo tratar e tudo mais, tá? Débora perguntou, colágeno hidrolisado diminui mesmo a celulite? Débora, eu nunca tinha ouvido falar que colágeno diminui celulite. Mas colágeno... Como que eu vou explicar, né? Muita gente me faz outro tipo de pergunta, né? Colágeno ajuda a deixar a pele mais firme, né? Não. Então, assim, o que é o colágeno, gente? É uma proteína, tá? E o colágeno, como toda outra proteína, como qualquer outra proteína, é composto de aminoácidos, né? Que são ali os tijolinhos que constroem o muro chamado colágeno. Quando você consome um colágeno, o seu corpo ele vai quebrar esse colágeno em aminoácidos, ou seja, ele vai quebrar o seu muro em tijolinhos. E aí ele vai pegar esses tijolinhos e vai construir o muro que ele está precisando naquele momento. Então vamos supor que você esteja com uma lesão. Ele vai construir o tipo de proteína que vai reparar aquela lesão. Vamos supor que você treinou e você está com a musculatura inflamada. Ele vai construir o tipo de proteína para recuperar aquela musculatura. Vamos supor que você está com uma deficiência de uma proteína do cabelo, por exemplo. O colágeno vai construir, então, a proteína do cabelo. Resumo da história, gente. O colágeno que você toma em forma de suplemento e que você talvez pague caro nele, não necessariamente vai ser o colágeno que compõe a nossa pele. Ele pode dar origem a qualquer outro tipo de proteína se o seu corpo estiver precisando dela. Então, eu não vejo sentido em se usar colágeno com qualquer objetivo estético, tá? Principalmente se você tem uma alimentação regrada, tem uma alimentação equilibrada, se você consegue ter na sua rotina alimentar, no seu dia a dia, na sua dieta, os nutrientes necessários, né, para o seu corpo ter aí mais saúde e, enfim, viver mais em equilíbrio, tá bom? E melhorar a celulite, então, minha amiga, não. Até porque, gente, eu não sei se vocês sabem, né, mas celulite é uma inflamação. Tudo que acaba com it é inflamação, né? Gastrite, esofagite, rinite, sinusite, tudo que é it é um aspecto inflamatório. E a celulite é uma inflamação da sua célula, né? Da sua célula o quê? De gordura. Então, por que forma um buraquinho? Porque a célula que está inflamada fica edemaciada, então acumula líquido, e em volta, né, fica mais fundinho, né, mais fundo. Então, esse é o aspecto casca de laranja da celulite, tá? E aí, nenhum medicamento, nenhum suplemento vai melhorar isso se você não tiver duas coisas ali. A melhora da inflamação, ou seja, alimentação desintoxicante, alimentação anti-inflamatória, alimentação rica em antirradicais livres e tudo mais, e a diminuição do edema, ou seja, a drenagem desse líquido que está envolvendo, então, a célula inflamada, tá? Então, uma sessão de drenagem vai ser melhor para você do que o colágeno. Resumo da história. Pergunta da Taina. Oi, Carol, além da queda de cabelo, além da queda, os cabelos ficam enfraquecidos por conta da SOP, tipo quebradiços também. Tainá, fica, tá? A mudança do padrão hormonal na mulher com síndrome do ovário policístico causa a mudança da estrutura do fio capilar. Então, é muito comum o cabelo cair, né? Ter a queda de cabelo pelo aumento da testosterona e outros hormônios andrógenos. Mas as mudanças de outros hormônios, como T3, T4, TSH, FSH, LH, estrogênio e etc., podem causar a mudança da textura do fio. Então, tem até mulheres que relatam que antes elas tinham o cabelo assim, né, tipo lisinho, fininho, e de repente o cabelo dela ficou mais grosso, ficou mais cacheado, mais ondulado, mais crespo, enfim. Isso pode acontecer e é em decorrência das mudanças hormonais, tá bom?
Então não é só a queda que pode ser ocasionada aí pela SOP. Tomei cicloprimogina e não funcionou. Arad, acho que é Arad o nome dela. Arad, seguinte, cicloprimogina, vamos lá. Vocês sabem para que serve cicloprimogina? Eu acho que o primeiro passo é esse, né? Cicloprimogina não é um anticoncepcional. Já vi muita gente usando ele como anticoncepcional, correndo o risco de engravidar, né? Ter uma gravidez não desejada, porque cicloprimogina não é anticoncepcional. Ele é um regulador hormonal. Então, é um remédio à base de hormônio, parecido com a pílula, mas que não tem um efeito de contracepção, não tem um efeito de impedir a ovulação. Se você está usando cicloprimogina, significa que você está ingerindo hormônios. Ponto, né? Essa ingestão de hormônios é capaz de regular os seus hormônios? Na maioria das vezes não. Por quê? O berço do problema da síndrome do ovário policístico, ou seja, onde o problema nasce, normalmente é a resistência à insulina, um hormônio produzido sempre que você come. Sempre que você come carboidratos, açúcares e alimentos ricos em energia. Se você toma, por exemplo, cicloprimogina, que é a base de estradiol, por exemplo, você vai regular o seu ciclo menstrual, você vai forçar o seu corpo a ovular. Porque toda vez que... Aliás, a ovular não, a menstruar. Porque toda vez que você usa cicloprimogina, você aumenta ali os hormônios estrógenos. O aumento dos estrógenos faz você aumentar LH e FSH, que são os hormônios responsáveis por amadurecer e liberar o óvulo. E aí você tem o fluxo menstrual, né, porque você teve o espessamento do endométrio. Isso não significa necessariamente que você está ovulando, isso não necessariamente significa que você está obrigando o seu corpo a ovular e aumentando as chances de você engravidar. E isso não tem papel nenhum, relação nenhuma, ligação nenhuma com a sua insulina, que é o principal hormônio que está relacionado ali às mudanças alimentares, às mudanças hormonais da SOP. Então é muito mais eficiente para o tratamento da SOP você seguir uma dieta que favoreça a sua insulina a funcionar melhor e a você precisar de menos insulina para desempenhar o papel, do que você simplesmente usar um hormônio rico em estrogênios e hormônios femininos, tá? Então é por isso que talvez a cicloprimogina não tenha, entre aspas, funcionado, né? O papel dela é fazer você menstruar. Provavelmente você menstruou, né? Entre uma cartela e outra. Esse é o efeito do remédio. E aí, se isso aconteceu, então funcionou. Agora, dizer que vai melhorar os seus sintomas, dizer que o seu ciclo vai se tornar regular depois disso, dizer que você vai ovular com a cicloprimogina ou que você vai ter o controle de qualquer sintoma estético, isso nem é papel da cicloprimogina e nem é a intenção quando o medicamento é passado, tá? Vamos lá para mais uma pergunta. O que fazer para engravidar? É possível? Eu já desisti. Pamela, vamos lá. A Pamela tá ao vivo? Ela normalmente assiste as minhas lives, pelo que eu vi aqui do nickname dela. Pam, primeira coisa, cara, você tem que acreditar, tá? E eu acho que esse é o primeiro passo para qualquer mulher tentante com SOP. Quem que tá aqui assistindo é tentante. Quem aqui está em busca do positivo e quer engravidar? Porque assim, o primeiro passo é você acreditar. Existem diversos estudos científicos que já servem para comprovar o poder que a nossa mente tem em relação à nossa saúde e em relação a como o nosso corpo e o nosso organismo se comporta. Como que funcionam esses estudos? Os pesquisadores pegam uma população com uma doença X, né, e dividem essa população em dois grupos. Um grupo usa remédio e o outro grupo usa placebo, que é um medicamento sem efeito, né? Um remédio ali falso. E aí, nesses estudos, eles conseguem comprovar, gente, é comprovado, que o grupo que recebe placebo, ou seja, ele não está usando remédio, ele acredita estar usando remédio, tem uma melhora muito comparada ao o grupo que recebeu o remédio verdadeiro. Ou seja, as pessoas que acreditam estar usando o remédio têm melhoras muito expressivas, muito significativas e muito semelhantes àquela pessoa que usou o remédio de verdade. Então, se você se repete o tempo todo que você não pode engravidar porque você tem SOP, você está comunicando para o teu corpo que você não pode engravidar, que você não quer engravidar e que a gravidez não vai acontecer. E aí isso pode não só te frustrar, mas como de fato impedir você de engravidar. O aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, também favorece pra caramba a anovulação, que é a ausência da ovulação, né? E aí, sem ovulação, sem gestação. E com relação à SOP, Pamela, se a questão é a SOP, eu acho que a gente já se falou até no inbox. Eu não sei se vocês sabem, mas sou eu que respondo 100% das mensagens no inbox, tá?
Então, quando vocês falam com alguém no meu direct, é comigo que vocês estão falando. E eu lembro muito da Pamela por conta disso. Eu até convidei a Pamela a fazer parte do programa Ser Mãe. Hoje o programa Ser Mãe não tem vagas, não está com inscrição aberta. As próximas vagas devem surgir só em agosto, né? Só final de agosto. Mas na época, na ocasião do lançamento, eu cheguei a falar para ela se inscrever no programa. E, cara, não tem nada assim que seja mais rápido e que seja mais possível de se fazer do que você conhecer o seu problema, você conhecer o que é a SOP, o que significa ter SOP e o que você pode fazer para contornar essa questão, né? Então, o que você pode fazer para você engravidar? Você tem que estudar a síndrome do ovário policístico, entender o que ela representa no seu organismo e aprender a como você pode controlar isso de forma natural, através do que você come, através dos hábitos de vida que você tem, através do seu estilo de vida, através dos alimentos, chás fitoterápicos que podem te ajudar e tudo mais. Agora, que é possível? Gente, tá mais do que provado que é possível. Uma mulher com SOP controlada, ou seja, uma mulher que tem SOP e trata a SOP, tem as mesmas chances de engravidar que uma mulher que não tem síndrome do ovário policístico. Então, o que causa a infertilidade da mulher é o descontrole da SOP. É a SOP não tratada, é a SOP não controlada, é a SOP com os desequilíbrios hormonais. Agora, se você tem o controle da situação, se você controla o quadro, se você trata, se você se alimenta bem, tem um estilo de vida saudável, a sua chance de engravidar é a mesma de qualquer outra mulher. Então, sim, é possível. E eu publiquei esses dias aqui, foi na semana de lançamento do programa, né? Do programa Ser Mãe. Só naquela semana eu tive 16 grávidas nos meus grupos. Gente, 16 grávidas em uma única semana. Hoje, a gente recebeu 2 testes positivos. Então, é possível, né? Tá mais do que comprovado. E se você ainda tem dúvida, quando terminar a live, corre lá no meu perfil e entra no destaque dos stories chamado Positivos. E aí você vai ver lá mais de 50 depoimentos de mulheres que tiveram o positivo enquanto faziam o grupo ou de 30 dias contra a SOP, ou o programa de combate à SOP, ou o programa Ser Mãe, tá? Então, é muito possível e você tem que ser a primeira a acreditar. Enquanto você estiver desacreditada, enquanto você estiver dizendo que desistiu, aí provavelmente você não vai conseguir mesmo, tá bom? Então, muda o pensamento que isso com certeza vai mudar aí a tua atitude também. Gente, última pergunta de hoje. Carol perguntou, jejum intermitente é aconselhável para quem tem SOP? Carol, o jejum intermitente é uma estratégia muito válida para o tratamento da SOP, principalmente quando se tem resistência à insulina, tá? Porque quando você tem resistência à insulina, você tem uma alta produção de insulina ou a produção de uma insulina ineficiente, né, que não desempenha o papel, ao ficar em jejum, você tem o bloqueio dessa produção. Então, a pessoa que faz jejum de 12, 14, 16, 18, 20 horas, durante esse período de jejum, ela não produz insulina. E aí, como a insulina baixa, você consegue queimar gordura mais facilmente e impede o seu corpo de produzir hormônios andrógenos em excesso, que são os hormônios masculinos, tá? Então, perfeito, né, fazer jejum para o tratamento da SOP. Só que assim, é qualquer pessoa que tem SOP que pode fazer jejum? Não. É qualquer pessoa que vai ser beneficiada fazendo jejum? Não. Porque para algumas pessoas fazer jejuns longos é sinônimo de compulsão alimentar em períodos de alimentação. Então a pessoa fica, sei lá, 16 horas em jejum, só que no restante do período, nas 8 horas do dia que ela pode comer, ela não consegue comer direito. Ela come demais, ela come alimentos muito ricos em carboidrato, ela sente compulsão por doce, massa, pão, etc. Para algumas dessas pessoas, o jejum também não é bacana pela rotina que a pessoa tem. Às vezes ela dorme muito tarde, acorda muito cedo, o período de atividade dela é muito grande. Às vezes a pessoa faz atividade física nos extremos do dia. Então, a atividade que é feita no final do dia ou no começo do dia atrapalha muito o jejum, tá? Então, é muito dependente da situação que a pessoa vive, então da rotina, do dia a dia, dos horários dela e também da situação fisiológica e comportamental que ela sente, certo? Na rotina, aliás, na técnica, o jejum é ótimo, mas isso não significa que ele é a única alternativa. A gente tem várias condutas nutricionais para o tratamento da SOP e com certeza a melhor para você é a melhor para você, de acordo com a sua necessidade, o seu dia a dia, de acordo com você, entendeu? Você é único e você tem que ter uma dieta para você, de acordo com a sua exclusividade, tá bom?
A Patrícia falou, eu já assisti tantas lives, vídeos, tirei tanta dúvida aqui no direct, no grupo, que eu já me formo em nutrição para SOP. É isso aí, Paty. O pessoal do grupo já sai profissional, né? Porque é tanta dúvida todo dia. Vou escolher só mais uma pergunta aqui, que eu falei que a da Carol ia ser a última, mas eu tinha visto uma que eu queria responder. Agora eu perdi, gente, é muita dúvida aqui. Vamos lá, a Nadine perguntou. Para além dos grupos, costuma fazer o acompanhamento individual sem ser em grupo? Gente, eu faço acompanhamento individual, tá? Vocês me dão licença para falar um pouquinho do meu trabalho? Porque sempre tem gente nova entrando. Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Tem gente que já sabe de cor, né? Como funciona o grupo, como que é e tal. Mas tem gente sempre nova. Então é por isso que toda live eu acabo falando um pouquinho. Quem entra no grupo de 30 dias, ao se inscrever, recebe uma ficha, né? Que é um questionário de pré-consulta. E nessa ficha a pessoa vai me contar a rotina, horários, dia a dia, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta, preferências alimentares, se ela faz atividade física, que horário é essa atividade, se ela tem compulsão alimentar ou não, enfim, vai me contar a vida dessa pessoa ali. E aí eu vou elaborar um plano de ação para ela de acordo com tudo isso. Então, cada participante do grupo recebe uma sugestão de cardápio personalizada para a situação que a pessoa está vivendo. Então, uma pessoa que é vegetariana ou vegana não vai receber a mesma sugestão de cardápio de uma pessoa que come carne, né? A gente respeita as individualidades. Você tem a sua sugestão de cardápio, você tem a sua, né, o seu plano de ação e você participa também de um grupo. Então, quem se inscrever hoje, por exemplo, entra no grupo de amanhã. Nesse grupo você vai ter 30 desafios por dia, ou 30 desafios, sendo um por dia. Então, ao longo dos 30 dias, você vai ter uma tarefa para cumprir por dia. E muito material, e-book, receita, livro de receitas. Tem várias coisas para ajudar realmente na mudança. Aulas exclusivas, áudios, enfim. Tem muita coisa bacana lá para ajudar as pessoas a entenderem melhor a SOP e o seu tratamento. Esse grupo dura 30 dias. Depois que a pessoa faz os 30 dias contra a SOP, ela já tá nivelada, digamos assim, né? Ela já sabe o básico sobre a SOP, ela já sabe bastante sobre a alimentação que trata a SOP, mas são 30 dias, então ainda tem muito a conhecer, muito a aprender, muito a entender. E aí, quando a pessoa encerra esse ciclo, ela pode fazer o que a Nadine fez. A Nadine hoje está no programa Ser Mãe. Só que a pessoa, quando termina os 30 dias contra a SOP, eu pergunto para ela, você quer engravidar ou você quer só tratar os sintomas? Se a pessoa quer engravidar, o foco dela é engravidar, ela é tentante, ela já está tentando, eu vou falar para ela, então vai pro programa Ser Mãe. Porque o programa Ser Mãe é uma continuidade do desafio de 30 dias, pensando na fertilidade de forma pontual, incisiva, né? Direcionada para a questão da pessoa querer engravidar. E aí, no programa Ser Mãe, ela vai ficar mais 3 meses comigo no grupo do WhatsApp, vai receber uma outra sugestão de cardápio pro momento dela, e ela também vai ter acesso a outras coisas que no grupo dos 30 dias ela não tem. Então, ela vai ter acesso a um aplicativo para ver a dieta, vai ter lista de substituições, mais de 600 receitas, um chat para conversar comigo no privado. O grupo de 30 dias não tem isso. Então, o meu acompanhamento no Ser Mãe, ele é muito mais próximo, né? Muito mais 1 a 1 do que no 30 dias contra a SOP. A pessoa que termina os 30 dias contra a SOP e não quer engravidar, vai para o programa de combate à SOP, que é mais ou menos igual ao Ser Mãe, só que com foco no tratamento e não na fertilidade, não na questão da gravidez. E um grande diferencial é que os dois grupos, o programa Ser Mãe e o programa de combate à SOP, eles têm uma área de membros com muitas aulas, né? Então eles são um curso, na verdade, para leigos sobre síndrome do ovário policístico. O programa Ser Mãe sobre fertilidade da mulher com SOP, o programa de combate à SOP sobre as questões que envolvem a síndrome do ovário policístico, as suas manifestações e os seus sintomas. E aí, em ambos, as pessoas têm acesso a essas aulas, né, por 1 ano. São mais de 40 aulas em cada um dos programas. E ficam 3 meses comigo no WhatsApp com acesso ao aplicativo e à dieta individual. A Nadine tá no Ser Mãe. Ela tá terminando o Ser Mãe e tá preocupada. Como que ela pode dar continuidade a isso? Quando você termina o programa, o curso, você pode fazer o outro curso, né? Então, por exemplo, a Nadine fez o Ser Mãe, focado em fertilidade, em gestação e tudo mais. Agora ela pode passar para o programa Ser Mãe, ou programa de combate à SOP. O que isso vai acrescentar a ela?
No programa de combate à SOP, a gente fala da gestante com SOP, a gente fala do pós-parto com SOP, a gente fala de todos os sintomas e tratamentos da SOP, chás e fitoterápicos para cada sintoma, cardápios para cada sintoma. A gente vai falar da SOP como um todo. Então, agora que quem está no Ser Mãe já sabe tudo que pode saber sobre fertilidade, está na hora de compor o tratamento com outras coisas. E o inverso também acontece. Carol, já fiz os 30 dias contra a SOP, fiz o programa Ser Mãe, fiz o programa de combate à SOP. Para onde eu vou? Aí você pode fazer uma consultoria online comigo, tá? Então eu faço esse programa de atendimento individual online para quem está em outro país, outra cidade e tudo mais. Só que esse atendimento é com coaching, tá? Ele visa principalmente mudanças comportamentais. Não tem o intuito de fazer prescrição, de fazer receita, de caracterizar um atendimento nutricional presencial, até porque isso não pode, né? Até porque a gente, que é nutricionista, responde ao código de ética dos nutricionistas e a gente não pode fazer isso de forma online, tá? Mas existe essa consultoria em coaching online que eu posso fazer individualmente depois que você já passou por todos os programas, certo? Qual a chance que uma pessoa que fez os 30 dias contra a SOP, o programa de combate à SOP e o programa Ser Mãe, de precisar continuar comigo? Gente, muito baixa, tá? Porque ao longo desse programa, se você fizer 30 dias contra a SOP, programa de combate à SOP e programa Ser Mãe, já são 7 meses, né? De acompanhamento diário comigo. São 7 meses falando comigo todo dia. E em 7 meses, cara, você consegue aprender tudo que você precisa. Tem gente que continua depois? Tem. Por uma questão comportamental e uma necessidade que a pessoa sente de ter alguém do lado para trilhar os objetivos, para traçar as metas, para direcionar o caminho. Mas a grande chance é que depois disso tudo você caminhe com as próprias pernas e consiga ter o teu próprio resultado, tá bom? Nadi, ainda falta muito para você sair do Ser Mãe, a gente ainda tem muitas semanas, então fica tranquila, tá tudo bem, tá tudo evoluindo, e aí quando terminar o grupo, eu sempre faço, né, uma oferta ali para quem já é aluna para poder participar do outro programa, tá? Então fica sossegada que vai dar tudo certo com você. Quem é novo, quem não faz parte de nenhum dos programas, gente, qual que é o primeiro passo que você pode começar hoje? Os 30 dias contra a SOP, tá? Porque o programa Ser Mãe não tá com essas inscrições abertas e o programa de combate à SOP também não. O programa de 30 dias está. E aí, como que você faz a inscrição? Lá nos meus stories tem o link para você arrastar a tela para cima. E aí você pode já fazer a sua inscrição direto no site da Hotmart, 100% seguro, estando no Brasil ou não, tá? Assim como a Nadine, que está em Portugal, a gente também atende pessoas que falam português, mas que estão em qualquer lugar do mundo, tá? Então pode garantir a sua vaga e fazer a sua inscrição. Certo, gente? Ai, Carol, não achei os stories, não sei onde está o link, não consegui me inscrever. Me chama no inbox, me chama no direct e aí eu vou te responder ainda hoje, te passo o link para você começar com a gente daqui a pouquinho, tá bom? Lembrando que as inscrições vão até hoje à noite ou amanhã, depende muito do número de vagas, mas a gente já tá com a turma bem lotada, então provavelmente a gente encerre logo, se é que já não encerrou durante a live, tá bom? Então não perde tempo, corre lá, garante sua vaga. E a gente se vê na terça-feira. Terça-feira e quinta-feira tem live aqui no Cantinho da Nutri. Por enquanto, sempre às 9 da noite. Vou fazer uma pesquisa, esqueci de fazer a pesquisa. Mas estou estudando também outros horários. Por enquanto, terças e quintas, 9 horas da noite, a gente tem live aqui no Cantinho. Então, para todo mundo que falou que é novo, que está assistindo pela primeira vez, que está me vendo pela primeira vez, já anota aí na agenda, 9 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no Instagram para a gente falar sobre esse tratamento natural da SOP. Tá bom? Gente, muito obrigado por terem vindo, por terem participado, por terem perguntado. E é isso, a gente se vê então na próxima live.